nós fomos cancelados ao longo dos últimos dias. E eu confesso que eu recebi algumas mensagens no fim de semana, não muitas, né? Porque realmente a turma ali perdeu força. Uma mensagem me xingando, vocês são de esquerda e não sei o quê. E esses ataques, eles vieram de uma turma específica. Não falamos mais de todo o bolsonarismo, ou antigo bolsonarismo, mas o novo bolsonarismo é uma turma muito pequena, que não é tão poderosa e que tem, obviamente, seus influenciadores e a turma que ataca, mas é uma turma fora da realidade. É uma turma, em geral, que não tem mandato e que, para existir, como não tem compromisso com ninguém, vai soltar bravata e ficar falando besteira dos outros, como forma de obter, vamos dizer, o endosso oficial da família, tá? E aí o MBL foi transformado em inimigo geral da nação por parte dessas pessoas. E obviamente eu nem ligo, tá? E quando eu falo nem ligo você não se importa com a opinião de alguém que pode até ser barulhento, mas que em geral é burro. A opinião burra não se sustenta. As pessoas que mantiveram um culto inconsistente ao Bolsonaro, um culto baseado apenas, vamos dizer, na submissão, na adoração, essas pessoas, elas não vão entregar nada no fim do dia. E elas são naturalmente contraditórias. E para que um determinado público aceite tanta contradição, esse determinado público precisa, e eu vou falar aqui uma coisa que vai machucar o coração de muitas pessoas, ele precisa ser pouco inteligente. E na verdade o bolsonarismo que resta para sustentar essas contradições, ele está sobrevivendo na base de pessoas muito fanáticas e muito pouco inteligentes. Por quê? Porque a contradição, e é uma contradição tão essencial a dessas pessoas, por exemplo, você é culpado, você votou nulo, você é culpado pelo Lula ter voltado. Tá, mas o Lula foi solto pelo próprio Bolsonaro. Não, vocês são culpados pelo estado das coisas. Calma, essa crise foi gerada pelo Bolsonaro. Não, porque conservadores foram presos. Sim, eles estavam tentando dar um golpe. Todas essas coisas são tão contraditórias que apenas uma pessoa que não consegue juntar fatos presentes com fatos passados e fazer um juízo de valor sobre isso, apenas essa pessoa vai se manter assim. Essa pessoa pode até ser numerosa, porque assim, a ignorância, ela é um fenômeno, vamos dizer, bastante democrático. Mas essas pessoas não estão em posição de decisão de poder, em posição de tomada de poder. Essas pessoas não conseguem ocupar espaços de poder para que elas mudem o mundo. Elas são a base da pirâmide. Então quando vocês ficam ali enganando a base da pirâmide, que é o que vocês estão fazendo, e essas pessoas ficam confusas obedecendo a vocês estão apenas desperdiçando o potencial de guiar pessoas mais simples para um caminho bom e na verdade usando elas para o caminho da mentira, que é o que está acontecendo, tá? O problema é que desde oportunistas a figuras que já estão em posições de poder e pessoas que estão em posições de poder e responsabilidade e eleitores um pouco mais inteligentes, as pessoas perceberam que a luta da oposição não deve ser a luta de salvação do Bolsonaro. O Bolsonaro ir pra cadeia, honestamente, é um problema do Bolsonaro. Não é um problema da oposição, não é um problema do eleitor. O Bolsonaro tá com medo de perder os direitos políticos dele, é problema dele. Então, por que eu dei essa volta e onde eu quero chegar aqui? Ora, as matérias que saíram no fim de semana e as declarações do Bolsonaro vão todos na linha de Bolsonaro, precisa fazer um acordo com o STF para sobreviver. E eu estou falando aqui da manutenção da liberdade dele, da manutenção de grande parte do patrimônio amealhado pela família Bolsonaro ao longo dos últimos anos. Eu estou falando da manutenção do modo de vida dele e das posições de poder dos filhos dele. E isso não tem nada a ver com, eu vou sair às ruas com o MBL. Não tem nada a ver. Bolsonaristas topavam sair nas ruas e topavam se aliar com esquerdistas, com petistas, gente que participou do governo do PT como Ciro Nogueira. O bolsonarista não tem problema com isso. O que ocorre hoje não é que o Bolsonaro está apontando a contradição do Deltan ou do MBL ou de alguém. O que ocorre é que o Bolsonaro precisa sobreviver. E a sobrevivência dele passa a ficar de joelhos, de forma humilhada, para um STF que não esconde suas relações cada vez mais promíscuas com o governo federal. Ora, não dá para aceitar um país em que o Lula fique falando livremente que ele se arrependeu da maior parte das nomeações que ele fez para o STF, porque eles não ficaram defendendo ele, que ele só não se arrependeu da nomeação do Lewandowski. Não dá para viver num país em que o Lula faz evento, faz jantar, faz churrasco e os ministros do Supremo apareçam. Ainda mais um Lula, que vamos lembrar aqui, ele foi réu, que foi alvo de várias ações que foram parar no STF. O mínimo de rigor deveria haver. Mas não há rigor, não há respeito, não há nada. A República Federativa do Brasil é uma várzea. A várzea completa. Então o que nós temos? E veja só o cenário, como é um cenário desolador e como só resta você mesmo. O governo federal do PT é aliado ao STF e ambos ficam fazendo reuniões, jantares e acordos, e a única disputa que tem é se o Lula vai nomear o Zanin ou se o Xandão consegue colocar o outro nome, o nome do Salomão. No TSE o Xandão já conseguiu emplacar o cara dele.
Pra fazer oposição a isso, nós temos um cara que é o Jair Bolsonaro que propõe que as pessoas não façam oposição ao governo, mas que elas simplesmente fiquem quietas porque ele precisa se safar do próprio STF mediante acordos que salvem ele, volto a repetir, dos crimes que foram cometidos no seu mandato. Então quando você olha isso aqui tudo e fala, eu tô ferrado, eu não tenho a quem recorrer. O governo federal é meu adversário, ele quer me taxar, ele quer me calar, quer me censurar. A Suprema Corte, mesma coisa, e ainda tá aliada com ele. E o suposto líder da oposição tem como objetivo desmobilizar manifestações para enfrentar essa Suprema Corte e esse governo, porque ele precisa se salvar. Quer dizer, você não pode se manifestar para enfrentar a censura que tá vindo aí. Não, você não pode. Você não pode lutar contra deputados que estão perdendo mandato de forma absolutamente legal, como é o caso da Dallagnol. Você não pode ir contra a censura de artistas e de humoristas. Você ficar quieto. Você tem que ficar quieto porque você precisa salvar, na verdade, o Bolsonaro. Galera, vamos crescer. Assim, eu não espero, tá, enquanto povo, que grande parte dessa massa de pessoas burrinhas que ficam fitando ataques a gente, ou aquela galera que fica nos xingando, essa massa de Holidays e 15 pains, ficam xingando esses Rodrigos Constantino, eu não espero nada desses. Agora, existe uma massa de pessoas conscientes que precisa começar a traçar a risca de giz no chão e falar, daqui você não pode passar, STF. Aqui a gente tem que atuar. E você tem que tomar essa decisão. E nós temos que ir pras ruas pra isso. Dia 4 tem que ir pra rua pra isso. Mas eu não quero ficar falando só do dia 4, que você já tem a dimensão de que nós precisamos começar aí. E não vai ser ato gigantesco, não tô falando em mega manifestação. Inclusive mudamos o endereço da Paulista pro Largo da Batata. Lugar menor, mais acolhedor, com mais infraestrutura, pra galera poder se encontrar, tá? Nós precisamos começar uma oposição nova que tenha como mote não um plano eleitoral para 2026. As pessoas perderam completamente idealismo na política. A direita vê manifestação como se fosse um palanque para participar de eleição. E não tá entendendo que a manifestação é necessária como meio de se pressionar o poder estabelecido. E eu falo isso com pesar, porque, pô, quem deu o tom do que veio a ser o modelo de manifestações da direita no Brasil foi o Movimento Brasil Livre. Eu tô achando que a gente tem que voltar pra coisas do tipo 2013. É que não deu tempo de tratar isso, mas nós temos que acabar com essa história de caminhão de som e manifestação. Tem que ser todo mundo no chão, todo mundo na rua, parar esse negócio de manifestação parada, tem que ser passeata, as pessoas têm que andar. Porque claramente, assim, as pessoas, o Bolsonaro entende a manifestação como uma personificação de ameaças eleitorais pra ele e pros filhos dele, e também uma briga com a STF. E não é sobre ele, não é sobre as pessoas, não é sobre direita, é sobre ter oposição, tá? Eu vou falar pra você, se o Bolsonaro tava pressionando as pessoas a não irem numa manifestação, imagina como ele não pressiona os próprios deputados a votarem absurdos e acordos que eles tiveram que votar que favoreçam, por exemplo, o Centrão, o STF, o PT. Recentemente, o próprio, né, Carlos Zambelli, etc., toda a turma dele votou a favor de uma lei que anistiava os partidos políticos de multas eleitorais, etc., algo que beneficiava mormente o Partido dos Trabalhadores. O Bolsonaro tava lá fazendo isso. Você não imagina que o Bolsonaro não ligou pra esses caras, não pressionou igual ele pressionou agora a galera a desmontar as manifestações? Prossigo, tá? Quando houve a votação da PEC da impunidade, que era um projeto de lei asqueroso, que trazia, vamos dizer, impunidade ampla, geral e irrestrita para todo mundo que foi alvo de escândalo, ia ser uma mamata, ano de 2021. Quem barrou isso foi o MBL, a gente conseguiu virar os deputados. Quem é que estava obrigando eles a fazerem isso? O próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem fraco, refém do sistema, que fica propondo essas coisas. O maior inimigo do patriota conservador é o Bolsonaro, que condicionou a luta do cristão patriota conservador à defesa dos seus interesses pessoais, patrimoniais e familiares. Mas do que adianta eu repetir isso? Todos que estão no nosso canal sabem, mas vocês nunca podem se esquecer. E outra coisa que eu falo, nunca, absolutamente nunca, baixem a bola para ataque de desses tipos de bolsominion. São as pessoas mais contraditórias, toscas que existem. Nunca aceitem. Quando eu vejo que alguém aceita ou tenta dialogar de uma maneira, não tem. Pedrada veio, pedrada volta. Se alguém veio com pedra pra cima de vocês, tem que vir com 2 pedras pra cima dele. Não tem essa história de vou dar a outra face ou vou ouvir a opinião. Não tem nada disso. Eu digo isso até, Junito, porque eu tava ontem, né, acompanhando, tinha um grupo que eu tava de apoiadores do MBL lá na Paraíba. E aí, tinha uma moça lá esculachando a galera do MBL. A galera não respondia, e não, vamos ouvir ela. Que isso? Não aceitem isso. Vocês também, assim, eu não sei o que acontece, não sei se é geracional, mas vocês são muito passivos às vezes. Tem que ser duro. Não tem que ter dó, não. Veja a postura do Casca Grossa, veja a postura do Nando. Duro. Não dá espaço, porque do outro lado é só covarde que tem. É isso, Júnior. Boa tarde.